Olá, empreendedores! Eu sou Anderson Correia e esse é o Empreendcast. Você está no nosso canal, o Empreendcast. Desde já eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações, porque toda semana tem um episódio novo de Empreendcast, sempre falando de empreendedorismo, de gestão, trazendo alguém que tem experiência na área, que empreendeu de alguma maneira, para que você possa se inspirar, para que você possa talvez se encorajar a empreender também, porque de alguma maneira todos nós somos empreendedores. Em algum momento da nossa vida a gente vai empreender, talvez seja o seu caso. Eu quero te convidar hoje a acompanhar o Empreendcast, que está bem especial. A gente vai falar de uma coisa bem legal, de um produto bem legal que eu particularmente curto muito. E vamos contar aí a história de mais uma empresa aí de sucesso. E hoje eu estou aqui com o João Luiz Locatelli, da JML Distribuidora. Tudo bem, João? Tudo bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para participar do Empreendcast, contar a tua história e a história da tua empresa também. Seja bem-vindo aí ao Empreendcast. A gente agradece o convite também, né? É importante para a gente estar aproveitando o espaço aí, tá batendo um papo legal aí, conversando sobre empreendedorismo, que é bem interessante, né, cara? Com certeza. A gente, quando fala de empreender, né? Sempre para empreender precisa ter um serviço ou um produto, alguma coisa para vender, né? E no teu caso, você escolheu um produto que no Brasil ele é muito querido, né? Principalmente pelo público masculino, né? Que é a bebida, né? A cerveja, enfim, tem outras coisas também, refrigerante, água. Nós vamos falar um pouco disso aí depois. Mas para que quem nos acompanha possa te conhecer melhor, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho de você, da onde você veio, onde você nasceu, sobre a tua família, para que a gente possa conhecer um pouco melhor o João. Então, cara, eu sou natural de Lauro Miller, pé da serra, né? Vim para Criciúma, hoje eu resido em Criciúma, vim com 8 anos para cá, e até então a gente tá morando aqui, a minha família, como posso... Eu sou caçula, tenho uma irmã mais velha e uma irmã do meio que é a minha sócia na empresa hoje, né? JML, tanto é que a sigla é João Marília Locatelli, que é o nome da minha irmã, que ela é minha sócia. E, cara, foi um choque de cultura vindo de uma cidadezinha pequena para Criciúma, né? Eu era acostumado a brincar na rua, não tinha trânsito, brincava de pé no chão, e aí vim para Criciúma, cidade relativamente grande, né? Não podia mais brincar na rua, colégio enorme, então foi bem legal vir pra cá. Mas veio cedo, né? Vim cedo, 8 né? anos. Até para se adaptar, assim, foi... Você parece ser bem novo ainda, um empreendedor jovem, né? Mas... Cara, eu pareço, mas eu já tenho 33 anos, cara. Parece ter bem menos. Começou empreendendo cedo, né? Então você veio de Lauro Miller, tua família toda, naturalmente, você veio junto com a tua família para cá. Lauro Miller também não é tão longe assim, né? A gente está perto aí. A gente está na cidade de 45 minutos do A minha cidade lá é 350 quilômetros, né? Fica para lá de Blumenau, então é um pouquinho mais longe. Mas eu queria que tu falasse um pouco, João, de como é que foi a tua vida antes da JML. Como é que foi a tua trajetória, né? É certo que você teve outras atividades, você trabalhou com outras coisas antes, e como é que foi até chegar a ter a ideia, com o que você trabalhou, como é que começou a tua vida profissional? Então, cara, desde criança eu tive uma facilidade na parte de desenho, né, na parte artística. E toda a minha vida eu fui buscando coisas relacionadas a isso, né? Eu tive muita facilidade em desenhar, desde criança eu desenhava dinossauro enfim, fazia a parte de desenho e a parte profissional foi muito focada nisso, né? Eu lembro que na parte de ensino médio, como que eu sei fazer, eu posso tá buscando. Então tu cresceu com aquilo, eu vou trabalhar um dia com desenho porque é o que eu sei fazer bem, é o que eu gosto. Exatamente, aí vinha na cabeça engenharia civil, a própria arquitetura, que a gente já vai conversar, parte até artes, né, pintura, enfim.
E aí eu optei aí, depois de me formar pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Que aí até 6 anos atrás ali era o que eu cursava, antes de abrir a empresa, né? Então foi mais ou menos nessa linha. Mas você chegou a trabalhar na área ou... Trabalhei em escritórios de arquitetura, como estagiário, parte de interiores, até desenho industrial, enfim, fui tentando várias frentes aí. Mas acabou... E você não chegou a concluir Não, a faculdade eu fui até a arquitetura? 8ª fase. Ou seja, faltava bem pouco. Cara, linha reta final, assim. E o que aconteceu que você, de repente, entendeu que, poxa, talvez não seja isso daqui? Então, cara, na época, eu tava bem desanimado com o mercado atual, o cenário atual, né, na época. Isso se tratando 6 anos atrás, 7 anos atrás aí. Mas o teu medo é que faltasse mercado mesmo. Também. O mercado de arquitetura na época ele já estava um pouco saturado. Eu era muito amigo das pessoas que estavam nas fases na frente e elas se formando, elas me retratavam como é que estava o mercado, então eu fiquei um pouco pessimista em relação acanhado, assim, um pouco com o pé atrás, e foi onde eu optei por buscar outra coisa, né? E aí onde foi que surgiu a possibilidade de criar uma distribuidora, e é onde eu larguei o curso para dar um peitaço aí, né? Certo. E aí, você começou a JML, foi uma ideia tua? De onde que veio a ideia do negócio? Alguém que... Então, na realidade não foi uma ideia. Eu estava buscando alguma coisa diferente para fazer. Não sabia o que era ainda e estava buscando, analisando as possibilidades. E aí, por um acaso, na época, nasceu uma cervejaria na minha cidade natal, que era Lauro Miller. E por um acaso, eu nem recordo quem me falou, que tá nascendo uma cervejaria lá na cidade onde tu mora e tal. Aí eu fui a fundo, e era a Lombier, no caso, e descobri que o gerente atual na época de marketing ali da cervejaria era um conhecido nosso. E aí eu fui atrás, conversei com ele, e deu a calhar que eles estavam procurando um distribuidor de cerveja em Criciúma. E aí, caiu do céu uma oportunidade, tô buscando alguma coisa diferente para fazer, né? Por que não? Aí eu perguntei a ele o que precisava, e ele me disse alguns pontos, né? De estrutura, enfim. E eu dei o peitaço e, sim, eu chamei, lógico, meu cunhado pra gente começar a dar esse já tava junto, né? Nessa ocasião, tu já estava conversando com teu cunhado sobre a possibilidade de ter algum negócio com ele? Não. Ou ele surgiu... Ele sabia que eu estava atrás. Ele sabia, mas tu foi procurar ele depois que apareceu essa oportunidade. Exato. Ele, não, cara, vamos... Aí ele veio comigo, né? Vamos junto. E aí onde foi, a gente deu o start, foi atrás do que precisava para começar. Na época, eu lembro que a Lombier, ela atuava em Criciúma, ela tinha 7 pontos de venda apenas. E aí a gente já pegou esses pontos de venda que já tinham, era um distribuidor de turvo na época que atendia, então a logística acabava se tornando muito difícil, né? Porque ia para lá primeiro para depois voltar. E justamente por isso que eles estavam procurando um distribuidor em Criciúma, até para facilitar isso, né? E, cara, e aí foi do dia pra noite, sim, basicamente. E a gente começou, meti a cara, larguei a faculdade que eu tava fazendo. Trabalhei de domingo a domingo, nessa época. Abrindo ponto de venda, fazendo entrega. Tá vendo, empreendedores? Trabalhou de domingo a domingo. Cara, foi 7 meses assim nessa brincadeira. Empreender é trabalhar bastante, Tem né? gente que acha que empreende, vou largar umas 8 horinhas ali por dia. Eu também achava que eu trabalhava demais, que eu tinha que abrir uma empresa porque eu trabalhava demais. Exato, cara. E aí depois eu descobri que tinha que trabalhar mais ainda. Não contaram, né, pra gente. Essa parte aí ninguém falou, mas vale a pena, hein? Você quer empreender, não se desencoraje não, porque é um trabalho que você faz com muito gosto, né? A gente tá brincando aqui, mas é muito gratificante no final das contas, assim. Tanto no meio profissional quanto pessoal, assim, tu acaba se conhecendo muito, além dos desafios, né, que vem surgindo. É bem legal, cara. E aí começou, então, essa tua jornada de muito trabalho, de muito... Então, aí nessa brincadeira aí de começar a aprender a vender e
nesse meio de distribuidora. Nunca tinha né? trabalhado com vendas? Nunca, cara, nunca. Foi do dia pra noite a gente começou a experimentar as coisas, a entender como é que funcionava, errar muito no começo, aprender com os erros, né? Obviamente você deve gostar de cerveja, né? Com certeza. Isso aí já é um ponto legal, né? A gente sempre fala, até já devo ter postado alguma vez, né? A gente tem que fazer da nossa paixão o nosso negócio, né? Só que ao contrário que todo mundo pensa, eu não bebo todo dia, tá? É só finais de semana como qualquer pessoa normal, assim. Tem gente que... Sabe que uma vez eu conheci um rapaz que ele era vendedor de uma empresa, de uma distribuidora assim também, e ele fornecia chopp pra gente na barbearia. E ele bebia todo dia, porque ele ia lá instalar um chopp, tinha que testar, ele ia lá e... mas isso esse acontece, tá bom. isso aí é bom. E assim, eu falei assim, o dia inteiro assim, o dia inteiro, ele não tinha, sabe, hoje ele trabalha em outra empresa, às vezes ele vem ali, ele toma uma, duas cervejas e volta a trabalhar numa Tem um boa. cara que é muito famoso, cara, ele tem uma distribuidora, não vou saber dizer da onde e nem o nome dele, infelizmente, mas ele tem uma história que é isso. Ele começou, e é um senhor de idade, ele ia instalar chopeira, chopp nos clientes, né? E ele sempre ficava bebendo com a pessoa, com o cliente dele. E aí ele ficou muito famoso porque se tornou de praxe isso. As pessoas contratavam ele porque sabia que Pela parceria. ele se tornava um evento para o próprio evento. Pela parceria, legal, legal. Mas a tua história, com certeza, aí a gente já tem um ponto. Você precisa gostar, né, daquilo que você vende, dúvida, né? Cara. Eu hoje, a gente trabalha com barbearia. Eu corto um pouco o cabelo hoje. Eu sou o barbeiro que menos atende, né? Uhum. Pela questão do tempo, que não sobra muito tempo para isso, né? Faço ainda porque gosto muito, né? Eu tenho uma parceria com os clientes, mas eu sou apaixonado pela barbearia. Não é porque eu não corto mais tanto cabelo que eu sempre fui, mesmo antes de ser barbeiro, né? Uhum. Então, a questão de você gostar daquilo e também você provar, né? Ó, eu uso o serviço que eu vendo, eu uso o produto que eu vendo, eu posso vender. Não é aquele cara que ele vende uma determinada marca de cerveja, mas não bebe daquela cerveja, né? Não bebe faz outra, sentido, né? Você Não tem faz que conhecer sentido. o teu produto independente do que... É igual um vegetariano, um vegano fazer um merchan de carne, né? não faz muito sentido. E no teu caso, caiu justamente no teu colo um negócio que é distribuir cerveja. E como é que começou essa experiência? Tu já falou que foi muito rápido. Tu fez algum tipo de planejamento? Teve algum tempo para fazer uma pesquisa de mercado, alguma coisa nesse sentido? Então, ou foi cara, tipo... É bem interessante esse ponto que tu tocou, porque a gente aprendeu muito nesse curto prazo de ascensão, porque o que aconteceu? Como eu tinha te falado, na época a fábrica Long, ela tinha 7 pontos em Criciúma. E num curto período de tempo, vamos falar de 1, 2 meses, a gente passou para 64 pontos de venda. Pode parecer pouco, mas eu contava com uma estrutura de uma pessoa. Mas esses pontos que foram sendo adicionados, todos foram um trabalho que vocês fizeram. Prospecção pelo o João, no caso. Não é pouco, porque para quem está começando para uma pessoa em muito, pouco tempo, né? não é pouco, não. Então, o que acontece? Parece, cresceu em um mês, vamos considerar 70, então daria mais do que 2 por dia, né? Quase, né? Se tu for olhar dia útil, né? Isso dá quase 3 clientes por dia, é bastante. Então pode parecer muito bom, só que aí entra um ponto que a gente aprendeu na prática. Uma ascensão muito rápida, num curto período de tempo, se ela não é acompanhada com o teu crescimento de estrutura, quando a gente fala de estrutura numa distribuidora, logística, compra de estoque, prazo de entrega, até o atendimento ao teu cliente, tem que se dar o suporte, né? Não adianta tu ir lá, te vender uma cerveja e depois eu nunca mais vim aqui saber se tu gostou, ou senão tu nunca mais vai comprar, né? Nem vai lembrar do meu nome, né? Quem vendeu esse cara? Eu trabalhei com chopp recentemente. Eu larguei a marca porque eles me deixaram nas 2 últimas semanas do ano, que é onde a gente mais vende, simplesmente me deixaram sem chopp. Então eu troquei. É um chopp que vende muito bem, muito fácil.
Mas hoje a gente tem outra marca por causa da questão do atendimento. É uma marca boa também, a gente não ia colocar se não fosse. Mas nem sempre só o produto é suficiente, né? Tem que ter essa estrutura. E isso passa, no teu caso, muito pelo teu trabalho e não pelo trabalho da fábrica, né? Exato. Então, como eu estava falando, se a tua estrutura não acompanhar o teu ritmo de crescimento, tu acaba regredindo, né? E no meio comercial, eu costumo dizer sempre, tu pode acertar 100 vezes, se tu errar uma vez, tu vai se lembrar pela uma vez que tu errou. E o reflexo, ele é bem rápido, né? É. E quando tu erra ou quando tu perde um cliente, para te reconquistar esse cliente não é fácil, cara. Então, a gente aprendeu muito, porque eu abri muito ponto de venda e na mesma rapidez, a gente perdeu muito cliente. Por quê? Porque não se deu suporte, não se deu uma assistência que precisava, não se cumpriu o prazo. Então, foi onde eu cheguei e até bem curioso essa história. Eu cheguei, não, Silvio, que é o meu canto, a gente tem que parar, porque se continuar assim a gente vai quebrar, porque a gente cresceu muito e estava regredindo, porque não estava dando conta de atender. Foi aí onde eu chamei a minha irmã. Ela é, né, farmacêutica, e eu chamei, tu vai ter que vir para cá, para distribuidora, para ajudar na parte financeira, organizar, e até a própria parte de sistema, enfim. Senão a gente não dá conta, não vai dar conta. E aí foi onde a gente enxugou, regrediu para começar a voltar a crescer gradativamente, né? E foi um aprendizado, porque ao mesmo tempo que vem a empolgação de crescimento, porque a gente quer vender, choque, né? Exato. A gente quer vender, né? Só que... E cerveja é um negócio fácil de vender. Eu costumo sempre falar, né? Nas empresas, eu já trabalhei em empresas grandes na área de fabricação mesmo, né? Linha de montagem, ou seja, na parte industrial. Depois, quando eu saí, eu fui trabalhar na área comercial. Quando eu estava lá na empresa, existia um conflito entre a área comercial e a área industrial. Porque a venda é aquela que puxa, né, a empresa. E a fábrica tem que ir atrás, né? Vendeu, tem que produzir. Só que muitas vezes acontecia de não vender, a fábrica ficava ali naquela, e muitas vezes a área comercial vendia, a gente tinha produtos sobrando, mas eles vendiam justamente o que não tinha. E a gente tinha que trabalhar final de semana, tinha que fazer um esforço extra para dar conta e tal. Então sempre havia um conflito entre as duas áreas. E aí quando você faz as duas coisas, no caso de vocês, tanto a logística, a organização ali do armazenamento, essas coisas todas, como a área comercial estavam com as mesmas pessoas. E aí o conflito é dentro de ti, né? Tu tem que tomar a decisão. E como é que foi isso? Por exemplo, para ti, né, com a JML ali no começo, esse conflito entre vender mais e segurar a venda para se estruturar e ao mesmo tempo ter que fazer tipo aquela coisa, né, de bater o escanteio e correr para cabecear. Exatamente. Como é que vocês administraram isso? Então, cara, foi na prática, assim, né? A gente aprende muita coisa errando e como é que eu posso te dizer? A gente, ao mesmo ponto que cresceu, a gente teve que dar um stop e se aperfeiçoar, né? Eu fui fazer curso de venda, eu fui fazer curso de prospecção, porque tu vender um produto é muito fácil, né? Só que não é simplesmente vender, tu depende de outras coisas, de produção, do prazo de entrega. Cada cliente é um cliente, tem um cliente que, não, tudo bem, pode ser durante a semana, mas tem um cliente que te passa um pedido de manhã, ele quer pro final da tarde ou pro dia seguinte, ainda mais tratando de cerveja, né? Não pode ficar sem. Pois é. E então, cara, foi bem complexo, só que é um negócio que tu aprende na prática, assim. Legal. Quando vocês começaram, a gente já falou sobre a questão do planejamento, né? Não conseguiu planejar muito porque foi tudo muito de repente, né? E hoje tem quanto tempo a empresa? Hoje ela vai fazer 6 anos. 6 anos. Em que momento se deu assim a questão da estabilização e daquela coisa de você respirar e começar a olhar para a tua empresa com um olhar um pouquinho mais profissional e falar, poxa,
a gente está crescendo e agora eu posso olhar lá para frente, planejar um pouquinho, ver onde eu me encontro exatamente e aonde eu quero chegar. Esse momento já chegou, obviamente, para você, né? Uhum. Quando isso aconteceu e como isso aconteceu e qual foi a conclusão que você teve, assim, poxa, aonde que eu quero chegar? Como é que foi, assim, essa experiência para vocês, assim, de estruturação mesmo da empresa na questão administrativa, enfim? Então, na época, como a gente tinha a principal parceira, que era a Lombier, muito suporte a gente tinha da própria fábrica, que ela tinha uma estrutura muito maior, tinha pessoal especializado nessas diretrizes, né, logística, prospecção. Então, se teve muita reunião, a gente participou muito e teve muito aprendizado e cresceu muito acompanhado a eles, né? Então, como a Lom, na época, ela atendia só o entorno, Lauro Miller e Criciúma era o polo de atendimento deles, ao ponto que eles foram crescendo, a gente foi crescendo junto. Então, a gente chegou ao ponto de atender a ANREC, a MESC e a Morel juntos já de região, com um passo bem grande. A gente precisou reduzir um pouco em função de pandemia, né? Que foi onde... Passou 2 anos já? 2 anos já. Hoje já é 2 anos e meio, mas hoje... Que impactou bastante o nosso ramo, porque a gente atende restaurantes, pubs, eventos, e foi tudo que parou, né? Basicamente na época. Então, a ponto de aprendizado foi muito em conjunto com a fábrica, né? E hoje a gente atende Criciúma e região e a gente já não distribui mais só cerveja, né? Hoje a gente já evoluiu para a parte de refrigerante, a gente tem um parceiro que é a Fruc, que é uma empresa de Lajeado. A gente trabalha com água, que é a Armazém e a Água da Pedra. Então a gente não está mais só fixado em cerveja, né? A gente já expandiu a nossa linha de produtos. Você já falou um pouquinho sobre os desafios, mas já falou aqui sobre a Lom, que a Lom, né, foi muito importante porque vocês cresceram junto com a marca, mas é certo que alguns desafios vocês tiveram pela frente, até porque tu não conhecia muito bem esse mercado, né? Tem alguma dificuldade que tu teve ali no começo, assim, que te surpreendeu e, poxa, né, não imaginava que era assim o mercado, dessa maneira, algum obstáculo que foi difícil para vocês conseguirem vencer, além desse crescimento acelerado aí? Cara, vários obstáculos, assim, me vem na cabeça, até obstáculos pessoais, assim, como eu tinha te falado, eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímida, e quando tu trabalha com esse meio, tu é obrigado a conversar com pessoas, né? Não com tem clientes, como, né? Não tem outra forma. Então eu fui obrigado a me remoldar com relação a isso, né? Como eu atendia os clientes, fazia pós-vendas, fazia entrega no começo, então eu tive que me tornar mais sociável. Então isso foi uma dificuldade que eu tive no começo, né? Outras dificuldades, além de desgaste físico e tu ter que tomar decisões que, cara, eu não tenho mais braço para fazer tudo isso, eu tenho que começar a contratar pessoas, tenho que começar a se relacionar com outras pessoas, né, no meio profissional. E ir atrás de entregador, ir atrás de alguém para um sistema, tu tem que conhecer pessoas e saber de tudo um pouco, né? Que era numa realidade que tu não tinha antes. No meio de arquitetura é tu, teu projeto, é tu consigo mesmo, né? E quando tu tá no máximo conversar com o cliente ali, né? Mas tu vai ver o plano de necessidade deles e é aquilo ali. Depois é desenho, entrega e um abraço, né? E quando tu trata com esse meio é relacionamento. E a variedade de clientes é muito grande, então você Cada pega cliente é um cliente, nunca é o mesmo. vários tipos de personalidades, de comércios diferentes, de classes sociais diferentes, então isso... Tem cliente que eu chego, aperto a mão, dou um abraço e a conversa é bem despojada. Aí eu tenho outros clientes que eu tenho que chamar pelo nome, né? E aconteceu muito dos clientes, como aconteceu com aquele caso que tu contou, dos clientes falarem assim, fica aí, vamos tomar uma e tal. Cara, acontece bastante, cara. E a gente... E a tentação é grande? Exatamente. Não dá pra aceitar todas as vezes, né?
Não dá, senão não consegue nem terminar Senão não chega no final do dia. o dia, né? E aí, em relação a investimento, João, teu investimento foi muito alto, teve que arriscar muito nesse sentido de investimento para iniciar o... Cara, para início, na época, eu tinha um valor X que eu achava que eu ia precisar. E o que eu tinha guardado na época supriu, né? Só que aí, à medida que tu cresce, eu tinha uma estrutura que era uma garagem de casa, que é onde eu guardava o primeiro estoque, que é o estoque seco que a gente chama, que era as cervejas em garrafa e fardos de água, de refrigerante, enfim. Com relação a barris de chopp, tu precisa de uma câmara fria, e a gente comprou uma geladeira de 3 portas de início. Só que como tu cresce, chegou ao ponto de a gente atender a REC, a Murel e a MESC, essa estrutura pequena já não comporta mais. Aí tem que Então investir. aí tu já tem que, com o capital que tu, com a noção de capital que tu tens, capital de giro e lucro e aporte que tu vai ter que fazer, tu vai medir até que ponto tu pode investir numa estrutura para comportar a tua demanda, né? Então, para te ter uma ideia, hoje a JML ela já tem são 2 containers de 10 por 15, né? Que é onde armazena o estoque seco, e uma câmara fria, né? De 4 por 3,5 para armazenar barril. Isso só para a gente atender Criciúma e em torno, né? Fora a parte de estrutura de escritório que a gente investiu, então é um terreno de esquina ao lado ali. Mas o risco sempre tem, né? Você É sempre tem que colocar na frente é um investimento que tu, eu vou investir aqui, mas senão você nem tem que começa, conhecer né? o negócio, Nem tem que começa. conhecer o negócio para saber, pô, eu vou investir aqui e sem ter a certeza que aquilo vai dar retorno, né? Não tem certeza nenhuma. A certeza que tu tem é o conhecimento que tu tem do negócio. Não, eu creio que isso aqui eu posso investir porque vai retornar. E aí, para ti, hoje, olhando 6 anos depois, você considera que teve um retorno legal para ti, o teu investimento? Valeu a pena? Você Cara, paga as contas, assim. paga as contas? Paga as contas. Ao contrário que todo mundo pensa, ou da grande maioria, tipo, vender cerveja dá um rio de dinheiro. Não é bem assim. Mas é um meio bem gratificante tu trabalhar e, cara, se trabalhar direito, independente do ramo que tu segue, não tem como dar errado. Não precisa de um rio também, né? Se tiver uma piscina, né? Do tamanho cara, lá do tio Patinhas, tá bom já, né? Tá sucesso. Já tá bom. Mas legal, é porque assim, empreender é algo que realmente as pessoas falam, é para poucos. Realmente, porque poucos têm coragem de ir lá, Cara, de não fazer, é pra todo mundo, cara. poucos querem fazer, né? Então, alguém falou aqui, né, acho que foi no nosso primeiro Empreendcast, o Jairo Martins falou que longe é todo lugar que eu não quero ir e difícil é tudo aquilo que eu não quero fazer. Faz sentido. Então, quando você quer, você faz, né? Eu mesmo já me superei em muitas coisas na minha vida e já vi muitas pessoas se superando de uma forma assim que é incrível, né? Mas vamos falar do teu ramo. Certamente tem muita concorrência, né? Tem bastante. Várias outras distribuidoras, algumas maiores, mais antigas, outras que talvez devem ter surgido até depois da tua. E hoje, qual é o grande diferencial da JML? O que ela oferece para os seus clientes de diferente que vale a pena você compartilhar com a gente aí, João? Então, cara, isso vem desde o início, quando a gente decidiu dar esse peitaço na criação da JML. Eu tracei 3 pilares, assim, essenciais que eu sigo religiosamente até hoje. Pelo menos tento. Uhum. Que o primeiro era o produto. Eu queria trabalhar com um produto de ponta, um produto diferencial. Então, a JML ela não trabalha com qualquer linha de marca. A gente segue um padrão de qualidade que a gente tem que ter um mínimo de qualidade para a gente aceitar trabalhar. A gente recebe bastante convite, distribuir a mesma marca, conheço a distribuidora de vocês, só que nem todas a gente aceita porque a gente tem um padrão aí na cabeça de qualidade de produto. Segundo ponto é o atendimento, que isso pessoalmente falando, quando eu vim para Criciúma,
eu sempre notei que o atendimento em Criciúma ele é muito carente. Tanto num restaurante quanto num mercado, ou qualquer lugar tu vai, tu geralmente não é bem atendido. Eu estou aqui há 11 anos na região. Digo para ti que senti muito também quando eu cheguei, mas hoje já mudou muito. Hoje mudou Percebo bastante, que houve cara, uma mas no evolução começo muito grande. eu cheguei ao ponto de pensar comigo mesmo que eu cheguei num lugar, eu lembro até o nome do restaurante, mas enfim, em um restaurante simples. E a pessoa me atendeu tão bem, e eu me senti tão bem sendo atendido, que até hoje eu frequento esse lugar só por questão de atendimento. E aí veio aquela pulguinha assim, cara, mas isso era pra ser normal. Era pra ser em todo lugar. E Criciúma não tinha isso na época, que eu me dei conta. Então, quando eu decidi, não, cara, eu vou ter um atendimento diferencial, assim, para as pessoas que têm a experiência de trabalhar comigo, pô, o João ali, cara, ele é um cara excepcional, ele me atende bem, nunca falha, né? Enfim, então esse era um segundo pilar, né? E o terceiro pilar é a agilidade, cara, na parte de entrega. Isso eu tenho tanto para os meus fornecedores quanto a minha entrega na ponta, né? Meus fornecedores, eles têm uma entrega e um suporte muito ágil para com a JML, né? E eu tento refletir ao máximo isso com os meus clientes. Tanto é que a JML ela trabalha de domingo a domingo, que também é um diferencial. Muitos dos concorrentes, eu não gosto de chamar de concorrente, eu gosto de chamar de colegas de trabalho, né? Eles não trabalham durante o final de semana. Então, a JML já trabalha de domingo a domingo. Então, é um diferencial que a gente tem, né? Agilidade de entrega, suporte. Na tua opinião, esses 3 pilares que você citou aqui, né? Que é produto, atendimento, a pontualidade, que eu diria que dá quase para colocar junto com o atendimento, né? Porque se você é pontual, você está atendendo bem. Se você não é pontual, não adianta você botar um tapete vermelho para o teu cliente, mas deixar ele sem produto, né? Eu falo isso sempre para quem trabalha comigo, sobre atendimento. Atendimento para mim é primordial, só que eu procuro fazer entender o que é atendimento, porque as pessoas às vezes não sabem nem o que é atender bem. Sabe? Tu tens que atender bem teu cliente. Ele vai, oi, tudo bem? Não sei o quê. Sabe, quer ser cordial excessivamente, muitas vezes se torna até chato. E não é isso. Tem muito, não sei se tu concorda comigo, né, João? Mas para mim é muito mais o que eu não devo fazer do que o que eu devo fazer. Eu tenho que ter cuidado para não pisar na bola, porque... Vem naquela... Cada pessoa é pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Vai ter o cara que vai achar legal a pessoa te atende, pô, tudo bem? Vai ter uma pessoa que, cara, ele não quer nem que tu dê um bom dia pra ele. E se o cara só for profissional, e no caso da barbearia, ele cortar o cabelo, e é isso, e, cara, eu gostei daquela barbearia porque o atendimento deles é excelente. O cara não abre a boca pra falar nada. Então não tem, né? Tem que se preocupar com... Eu já ouvi o contrário, assim, sabe? Tipo, eu troquei de barbeiro porque o outro falava demais. Exatamente. E eu tava cansado do trabalho, eu só queria e às vezes tu sentar acha e que, relaxar. tô tratando o cara bem e o cara... E tu acha que tá fazendo bem, né? É. Então, realmente tem que ter essa sensibilidade. Mas tu acha que esses pontos aí, além do que você já citou, o fato de atender todos os dias, de domingo a domingo, ou seja, né? Poxa, pro cliente é muito bom isso, né? Aconteceu algo que ele não esperava, vendeu demais no sábado, chegou no domingo, faltou, ele te liga, ele consegue produto. Esses pontos, na tua visão, foram primordiais para o teu sucesso, e tem mais algum que tu quer citar que tu acha que foi importante assim para que vocês conseguissem chegar até aqui com o crescimento que vocês tiveram? Cara, eu acho que não teria mais algum. Eu acho que é o conjunto destes, né? Tu trabalhando de forma direita, da mais direita possível, né? Na tua concepção. Com um produto bom, uma agilidade que atende a demanda de quem busca, né? E a gente pode até citar talvez o preço, que conta, querendo ou não, né? Se tu tem um preço competitivo, um preço legal, preço justo pelo serviço que tu tá prestando, né? Não tem como dar errado, assim. Então, eu acho que foi muito por isso. A JML ela é muito conhecida por isso hoje. Muito pelo atendimento. Eu costumo dizer para quando eu vou abrir um cliente novo, eu já digo, cara, eu não trabalho com produtos mais baratos.
Se tu vai achar uma água, vamos se tratar de água, que é um produto que eu distribuo. Tem gente que vende água mais barato que eu. Só que é uma água que além de ter uma qualidade pode ser inferior, ele não vai te dar o suporte que eu vou te dar. E quando a gente está se tratando de água, é um negócio rápido, né? Vamos se tratar de um hotel. Receber uma reserva de hotel e não tem água. Ele quer água para ontem. Né? Então, tu tem que atender essa demanda, tem que ter essa agilidade Então, é uma coisa que a JML ela consegue vencer isso, né? Ela se adapta a cada cliente e o que ela promete com relação a serviço, ela cumpre. Né? Além de ter um produto bom e um preço competitivo com o mercado, né? Falando em produto, teu primeiro produto foi a cerveja, foi a Lombir. Hoje você ainda trabalha com a Lombir? Hoje não mais. Não mais porque... Partiu para outra... hoje a gente considera a JML multimarcas, né? Hoje eu tenho várias outras marcas de cervejas, né? Hoje eu trabalho com a Big Jack, que é uma cervejaria de Orleans. Eu trabalho com... No caso dela, daí é cerveja e chopp. Cerveja e chopp. Filha Única, que é uma micro cervejaria aqui de Criciúma. Do seu Jefferson. Exato, e o Juliano. Como eu tinha te falado, na parte de água, a Armazém, que também é regional, ela é Água da Pedra, que é de Lajeado. Na parte de refrigerantes, da Fruc, que também é de Lajeado. Então, a gente tem um mix aí de produtos e marcas, né? A gente não é mais uma distribuidora exclusiva de cerveja. Então, falando um pouquinho sobre cerveja, tu obviamente gostava, mas não entendia tanto assim, né? Nada. Aí o teu conhecimento com certeza deve ter se ampliado bastante, né, nesse período, né, João? Cara, pra mim, na época que eu abri, pra mim, botar uma Skol, uma Brahma, uma Stella, uma Heineken, a Heineken até não, porque ela é um pouquinho mais amarga. Pagando, eles não estão pagando patrocínio aqui no Empreendicast, então não vamos citar, tô brincando. Mas tu botava, eu não sentia diferença nenhuma. Pra mim era tudo igual, cerveja. E aí quando tu entra no meio de cerveja artesanal, que na época a gente trabalhava com a Long, que a linha dela é toda artesanal, né? Tu começa a aprender o que é cerveja de verdade, assim, de qualidade. E... A gente falou aqui de cerveja e chopp, né, João? É. Mas é a mesma coisa, né? Não é. Cerveja e chopp não é a mesma coisa. Então explica aí pra gente como é que funciona isso aí. Porque tem gente que não sabe diferenciar. Qual é a diferença? Explicar de uma maneira bem didática, assim, né? O chopp, ele é o insumo cru, bem dizer. Ele não é pasteurizado. Então, tanto é que por isso que o chopp ele tem um prazo curto de validade. É como se fosse leite. Certo. Mas se tu deixa o leite fora da geladeira, ele vai estragar rápido, né? Então, ele é um organismo vivo ali. Se ele não está refrigerado, ele tem um curto prazo de validade. Uma cerveja, como ela é pasteurizada, é a única diferença. Cerveja engarrafada ela é pasteurizada. Aí tu elimina o organismo. Então ela é um produto que... Mas muda bastante o sabor, né? Muda o sabor. Mas para quem está em casa conseguir entender o que é o processo de pasteurização, né? A gente ouve falar do leite, da época que ainda fazia lá no pacote e tal, né? O que é esse processo que faz alterar tanto assim o sabor da cerveja? Cara, eu não sou técnico nisso, tá? Então, se algum técnico vê isso, me perdoe se eu falar alguma coisa errada. Mas basicamente, cara, é o processo de esquentar a cerveja e esfriar. Ah, ele esquenta e esfria. Ele dá um choque térmico ali, né? Que é onde tu elimina os organismos vivos ali do produto, né? Se eu não estou errado, eu não sei se segue esse processo para todos, eles vai até 60 graus, aí depois vai a uma temperatura negativa, depois aquece de novo. Basicamente isso é a pasteurização. Mas né? Além desse processo, né, da pasteurização que mata ali, digamos, né, os organismos, tem a questão dos conservantes, né? O chopp que vem no barril, ele também leva conservante? Não. E a parte de cerveja artesanal, que no caso é o que a JML trabalha, cerveja artesanal não leva conservante. Ah, então ela passa pelo processo de pasteurização também? Passa, mas não tem o conservante. Não tem. E a cerveja, aquela comercial que a gente compra no mercado, daí tem conservante.
Exato. Isso também altera, né? Sem dúvida. Altera Sem bastante dúvida. É por isso que às vezes a gente não... Claro que a matéria-prima também que é utilizada e tudo isso também altera, né? A maior diferença que tu pode considerar é que dificilmente tu vai ter uma ressaca tomando cerveja artesanal. Porque tu tá tomando um produto sem conservante, com insumos naturais de qualidade, então... Eu já ouvi dizer que o que faz a ressaca é os produtos químicos que são colocados no... Total. Além do próprio álcool, lógico, né? Que contribui Sim, com também, isso, mas o que mais pega são esses conservantes. Entendeu? Então, a parte de cerveja artesanal, além de tu não conseguir tomar uma quantidade exorbitante a ponto de ficar ruim no outro dia, porque o insumo dela, vamos dizer assim, que a cerveja artesanal ela mais te sacia. Te sacia. Então tu não começa... Porque é um alimento, né? Cerveja é um alimento, né? Então tu não consegue tomar uma caixa como se toma outra cerveja comercial. O cara uma caixinha da cerveja X lá e ele toma. Porque basicamente é milho, água, conservante, né? Então... Eu costumo dizer, né, que tem a puro malte e tem a puro milho, né? Tem isso. Então... No caso que vocês trabalham, não tem milho. Não, é o nosso caso. Eu vi que você trouxe uma aí, que hoje é uma marca que vocês... Então, eu fiz questão de trazer ela, porque é uma marca que a gente pegou recentemente, vai fazer 2 meses agora. A Dala, ela é uma cervejaria de Chapecó. Ela já domina ali o extremo oeste de Santa Catarina e agora ela tá vindo aí pra região, né, da costa aí. E é uma cerveja muito boa, cara. Excelente. Isso aqui, inclusive, vai ficar de presente aí pra ti. Isso aí é presente, Depois a gente vamos fazer esse esforço, né? Só por causa do trabalho mesmo, a gente vai fazer esse esforço para poder dar um feedback para ti, né? Não que a gente faça questão, né? Mas depois a gente conversa, eu vou te falar o que eu achei dela. Mas cerveja é sempre um assunto legal e só que também você tem que ter um cuidado para lidar com isso, porque os clientes estão cada vez mais exigentes, né, João? Estão mais seletos. Então, vocês escolheram justamente um nicho que nos últimos anos vem mudando muito, né? O consumidor de cerveja ele vem mudando muito nos últimos anos. De modo geral, né? Não só com relação à cerveja, né? A pessoa ela tem buscado se alimentar melhor e beber insumos de melhor qualidade, né? Então, beber menos e beber melhor. Exato. Então, é bem importante esse ponto, cara. A gente sempre procura... Quando eu digo que a gente procura as melhores marcas, é muito por conta disso também. Para atender essa evolução, né? De seleção de produtos que o cliente vem buscando hoje, né? Ah, legal. Teu local de funcionamento hoje é no mesmo lugar de sempre? Você chegou a mudar em função do sempre o mesmo lugar? Foi só aumentando? Foi só aumentando. Com certeza a tua estrutura mudou muito e isso já falou aqui também na questão dos funcionários, né? Hoje conta com uma equipe maior? Como é que está hoje o tamanho do... Hoje a gente tem 2 entregadores, né? Eu tô voltado na parte comercial, na parte de vendas e gestão interna ali. Tem a minha irmã, que é a minha sócia, que faz a parte financeira. Toda a gestão de finanças e internos ali na empresa também. E o Silvio, a parte de eventos e... Enfim, ele fica com essa parte mais bastidores ali, né? Vocês trabalham com delivery também? Também, a gente atende delivery. Ah, então quer dizer, se alguém quiser um chopp, dá uma ligada e aí vocês levam a maquininha lá, colocam, trabalham. A gente leva, instala, a gente disponibiliza os copos também, faz a recolha, tudo por conta. A gente costuma dizer, se precisar de ajuda para beber, a gente também ajuda. E aí esse produto, esse chopp, vocês têm mais fornecedores para que o cliente também tenha essa variedade de escolha ou é um pouco mais limitado? Então, hoje a gente está na linha de chopp ali na Delivery, trabalhando com a Big Jack, que é a cervejaria de Orleans, a filha única, que é de... Em barril também tem, então, a filha única? Em barril. Growler, barril, garrafas, todas as cervejarias que a gente trabalha tem essas opções, né?
filial que é uma microcervejaria aqui de Criciúma. E agora a gente iniciou com a Dala, que também tem esse perfil, né? Tanto barril de chopp quanto a linha de garrafa e growler. Growler é aqueles E aí pets, também né, essa aqui também acaba tendo vários estilos. sem dúvida. Tem a linha Pilsen, que é a tradicional, né? E, cara, estilos eles têm para mais de metro. E a gente tem IPA, APA, Viena. E tem, cada cervejaria tem vários estilos peculiares, assim. Não segue uma Certo. linha padrão. Legal. Então, quer dizer, parceria não falta aí Tem bastante opção, para cara. distribuidora, né? Bastante Tem, opção. tem, tem várias marcas e tal. E tem algum tipo de evento, alguma coisa que vocês promovem por conta mesmo, alguma coisa promovida pela distribuidora para alavancar o negócio de Então, esse é vocês? um projeto que a gente tem, mas ainda não existe, está em andamento. E a gente está confeccionando esse projeto, mas a gente tem a ideia de fazer sim, um evento próprio da JML, distribuidora, né? Aham. A gente tem bastante parceiros, a gente atende, né, a demanda de eventos já existentes. Inclusive, tá rolando a Feira Agroponte agora, que a gente tá presente ali no Centro de Eventos Criciúma, que a gente tá com a Kombi de chopp, a gente tem uma Kombi de chopp que tem 4 torneirinhas. Na praça de alimentação, o chopp é JML ali, né? E aí estamos atendendo também os estandes que estão ali presentes na Agroponte, cada estande com a sua chopeira. Grande parte dos estandes estão trabalhando conosco ali. Então a gente Legal que atende daí mais ou vocês já menos nesse estão ali, perfil. né? Já estão ali, já atendem os outros stands e tem Sem o de vocês dúvida, a também. comodidade é muito Essa é boa uma para eles, forma né? de mostrar o trabalho de vocês, mas além, né, tem a feira, né? Tá rolando ali agora, nesse momento, mas além da feira, assim, quais são as ações que vocês têm? É mais no contato mesmo de aquele contato de prospecção com o cliente, ou vocês têm algum outro canal para poder se apresentar como empresa porque os clientes de vocês geralmente são hotéis, restaurantes, bares, pubs, né? Como é que vocês se apresentam para esse pessoal? É através de prospecção mesmo? Esse é o principal canal? Cara, é o boca a boca que a gente costuma dizer, né? Indicação. Lógico que a gente tem a rede social, a gente tem o Instagram, que é bem ativa também. Parte de WhatsApp, grupos de WhatsApp, isso acaba contando também, né? Mas não tem nada fora do tradicional, assim. Muito da JML é conhecido pelo boca a boca, pelo suporte, pelo atendimento que a gente presta. Então, eu acho que é a linha que mais dá retorno, né? A Certo. gente atendendo um cliente, produto bom, um atendimento legal, pô, boca a boca vai sem fronteiras aí, a gente recebe bastante indicação, né? O Certo. pessoal que vem ao nosso encontro, a gente costuma até perguntar como que chegou a gente, né? E sempre, muitas das vezes, é a indicação que eles alegam. Né? É interessante, né, a gente ter a fonte para saber. Ali na barbearia a gente sempre faz, né, o cadastro do cliente, a gente capta essa informação, porque para nós é muito importante, né, saber qual é o canal que está dando certo. Mas falando um pouquinho ainda daquilo que você já trouxe bastante coisa aí que é diferente, né? É uma cervejaria que está expondo na Agroponte, você tem várias opções de cerveja, alguns diferenciais, trouxe bastante coisa legal e diferente para uma distribuidora de cerveja. Inovou, mas a gente não pode parar, né, João? Hoje a gente vê no segmento de vocês aí cada vez mais empresas abrindo, inovando para poder ter uma visibilidade maior, né? Mas como é que estão assim os projetos para o futuro aí? Tem muita coisa aí e tem algo que pode ser compartilhado, porque nem tudo a gente pode compartilhar, né? Mas alguma coisa que você queira compartilhar com a gente aí em relação ao futuro, sonhos, os planos da empresa? Cara, a gente já chegou no ponto que a gente queria, assim, né? Então, a gente está crescendo gradativamente, recrescendo, né? Vamos dizer assim, porque a gente está vindo uma pandemia, então se encolheu bastante o mercado. Então, a gente está em processo de retomada. Retomada de né? mercado. Mas a gente já chegou num ponto que a gente gostaria e a gente só está buscando retomar, né? Isso, eu acho que isso para todo mundo, né? Muita gente está tentando voltar ao que era antes dessas coisas que tiveram acontecendo, que impactaram bastante, principalmente o nosso meio, né?
De fato, a retomada do mercado é uma realidade que todos aí foram pegos de surpresa e todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que buscar o seu espaço, e é certo que vocês também foram se adaptando, mas a veia empreendedora, ela está aí, né? Então, é certo que a gente olha assim, quando a gente percebe, poxa, eu pelo menos tenho isso comigo, né? Quando eu olho, eu vejo que está tudo muito calmo, muito estabilizado, muito certinho. Aí eu falo, pá, eu tô precisando me incomodar um A pouquinho, zona né? de conforto, né? Tem gente que fala assim que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Outro dia eu ouvi num podcast o cara falando assim, eu tô até hoje tentando achar essa zona de conforto, ainda não achei. Eu não consegui chegar na zona de conforto porque eu nunca No estive nosso meio é confortável. muito assim, né, cara? Eu também, eu queria saber onde é que é essa zona de conforto, porque eu quero ir para lá, não quero sair dela. Tô muito errado, porque eu nem achei essa zona ainda, né? Nem achei, pô. Então, tá todo mundo querendo sair, eu nem achei. Mas a gente que tem essa veia empreendedora, a gente é assim, né? Tá querendo sempre inventar coisas novas. E é certo que no teu caso também, né? E é aquela questão, a gente nem falou sobre isso, mas provavelmente vocês atendem mais a questão de atacado mesmo, né? Como a gente falou aqui, os pubs e tal. Mas acaba também atendendo pessoa física, se a pessoa quiser buscar lá, vocês também. Não é o foco, mas a JML ela se mantém aberta para quem quiser ir lá e comprar alguma coisa. A gente tem esse tipo de atendimento também, né? E de domingo a domingo, cara. Das 8 ao meio-dia ela se encontra aberta. E da 1h30 até as 6h30, tá? Então tem. E aí geralmente é o quê? É rede social mesmo. Lá nas redes sociais tem os contatos de vocês. Sim, sim. E Rede aí, social, Instagram. como é que é o Instagram de vocês? É JML_distribuidora @hotmail.com. Esse seria o e-mail, né? E aí no caso o Instagram. JML_distribuidora. Ah, certo. Então tá, você aí que quer fazer um deliveryzinho aí pro final de semana, tem onde buscar produtos de qualidade com o nosso amigo João, os sócios dele, que hoje esteve aqui apresentando mais uma história de alguém que queria ser arquiteto e decidiu ser empreendedor. Às vezes as pessoas não entendem, né, João? Poxa, eu já ouvi cada história. Outro dia eu fui viajar lá para o Nordeste, estava conversando com um carioca, o cara morava lá no Rio de Janeiro, e 30 anos trabalhando como analista de sistema, e ele decidiu ir para o Nordeste, foi morar lá em Natal, tá agora lá com um trailerzinho de pizza e o outro de cone lá, vendendo lanche perto da praia, e ele falou, agora eu estou vivendo de verdade. Pergunto para ele se ele achou a zona de conforto. Pois é. Eu não perguntei, mas eu sei que o homem estava feliz. E ele pegou bem o começo aí desse recesso que a gente teve aí no mundo todo, e mesmo assim o cara está feliz. Então eu acho que é importante a gente, em primeiro lugar, né, buscar satisfação no nosso trabalho, porque a gente não pode confundir as coisas, né? Tem gente que acha que eu vou ser barbeiro porque daí eu vou ganhar muito e vou trabalhar pouco. Não tem disso. Meu padrasto sempre dizia, em qualquer trabalho que você for trabalhar, porque eu dizia assim, eu não gosto de fazer isso, mas eu não gosto de fazer aquilo, isso aí eu não gosto. Mas não interessa se tu gosta ou não gosta. Trabalhar vai ter que trabalhar igual. Só que a questão é que quando você gosta de fazer aquilo, o trabalho ele se torna prazeroso, mais fácil, mais leve, né? Tudo muda, né? Mas tem que trabalhar igual, cansa igual, né? Tem os estresses do dia a dia, né? João, eu gostaria de fechar aqui pedindo para você, se você quiser dar algum recado aí para quem está começando a empreender, se você quiser dar alguma dica, se você quiser dar algum aviso, cuidado, fica à vontade aí e fazer as tuas considerações finais aí. Primeiro eu vou agradecer o convite de vocês para vir para cá. É muito importante esse espaço, né? Até para, além do bate-papo saudável, tá divulgando as empresas aí, principalmente da região, né? E um conselho que eu dou, cara, quem tem essa vontade de empreender, que
que não se acanhe, que meta a cara e faça, porque é muito gratificante, por mais que seja muito difícil. Cara, tu ter o teu negócio não tem preço, assim. Por mais que essa questão aí de trabalhar as 8 horas por dia, sem dúvida vai trabalhar muito mais. Só que tu ter o teu negócio, tu conseguir fazer o que tu tem vontade de fazer, tu se arriscar, tu aprender com os riscos e acertos e erros, cara, é uma pegada totalmente diferente do que tu usar o teu tempo para outras pessoas, né? Em função de outras pessoas, não sendo no teu próprio negócio. Então, vai em frente, cara. Se é alguma coisa que está impedindo, joga pro lado e mete a cara que, pelo menos no meu caso, foi um aprendizado e eu não trocaria por nada, assim. Legal. História fantástica, né? Assim como o João, assim como você, tem tantos outros, né? Que largaram profissões muitas vezes, né? Alguns não ficaram 30 anos, como aquele analista de sistema lá, mas eu larguei uma carreira de representante comercial, não porque não gostava do trabalho, mas por querer entender outra realidade. E tem que ter coragem, tem que fazer, porque, lógico, com responsabilidade, mas eu sempre falo, né, de alguma maneira a gente sempre é empreendedor, e quem é empreendedor em algum momento vai empreender, né? Por isso que você que nos assiste aí, talvez se torne um empreendedor, talvez esteja em breve sentado comigo aqui no Empreendcast, não sei. Se tem algum assunto em específico ou algum empreendedor que você gostaria de ver aqui, falando a sua história, assim como o João hoje compartilhou a sua história aqui com a gente, por favor, deixe aí nos comentários, interaja com a gente aí, para que a gente possa trazer esse empreendedor ou essa história ou esse assunto que você deseja. Não se esqueça, se você gostou desse episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Empreendcast, nos seguir também nas redes sociais, lá no Instagram do Empreendcast Oficial. E toda semana a gente está aqui com um convidado novo, toda semana a gente está aqui falando de empreendedorismo, inspirando pessoas, trazendo crescimento profissional para as pessoas. Esse é o propósito do Empreendcast, trazer a você o conhecimento que os grandes empreendedores podem nos trazer. Afinal de contas, de alguma maneira todos nós somos empreendedores, ou nos negócios ou na nossa vida. E é por isso que a gente está aqui, para que o empreendedorismo cresça cada vez mais. Por hoje é só, semana que vem a gente volta com mais um Empreendcast.